de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco do início, finalmente o início do Paulistão. Voltamos com o futebol, igual eu já havia dito nos vídeos anteriores. Muito feliz pro meu time ter voltado. Muito triste por ver os jogadores horríveis jogando dentro de campo de novo. Porque as coisas não mudam, né? Infelizmente. Mas tanto o Santos como o Palmeiras tiveram um bom início de Campeonato Paulista. E aqui eu vou trazer, obviamente, uma pequena análise sobre ambos os times. Vou iniciar pelo Palmeiras, depois eu falo um pouco sobre o Santos, porque foi talvez o jogo que eu mais assisti e tenho mais propriedade realmente para falar sobre isso. Mas tanto o Papai Abel como o Papai Vojvoda aprontaram legal nesse primeiro jogo do Paulistão, tiveram oportunidades de fazer algo diferente, mas fizeram mais do mesmo, e os jogadores entregaram aquilo que todos os torcedores esperavam. Um jogo horrível, coisa muito ruim de se ver e preocupação para o resto do ano, porque o desafio vai ser grande para ambas as equipes, dado tantas competições que tanto o Palmeiras como o Santos vai enfrentar daqui para frente. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários, gostaria de pedir que você deixe o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciando aqui com Abel Ferreira comandando o Palmeiras, que teve um jogo até, de certo modo, complicado contra a Portuguesa, por mais que o Palmeiras tenha vencido o jogo de 1-0, só conseguiu fazer o gol depois que o jogador do Portuguesa foi expulso, temos que realmente colocar esse adendo. E o Abel Ferreira teve a iniciativa e preferência de iniciar o seu primeiro jogo pelo Paulistão, poupando vários titulares. Não vejo isso, talvez, com bons olhos, porque talvez você possa utilizar o Paulistão para justamente você dar ritmo de jogo para os seus jogadores, realmente utilizar essa competição como uma pré-temporada e fazer com que o time se adeque da melhor maneira possível, realmente dando ritmo de jogo para todo mundo e fazendo com que o coletivo funcione. Abel Ferreira, não, ele simplesmente foi lá e poupou geral. O Flaco Lopes não jogou, Vitor Roque não jogou, Gustavo Gomes não jogou, entre outros jogadores. E por mais que o Abel depois veio na coletiva de imprensa pós-jogo dizer que alguns jogadores estavam contundidos, apareceu alguma contusão, eu acho que isso é mais um jeito dele de talvez blindar o seu elenco e blindar também essas tomadas de decisão, para que as pessoas não questionem essa postura dele de realmente iniciar o Paulistão com um time misto, mais para reserva do que misto. Algo que eu tenho que levar em consideração no jogo do Palmeiras de ontem é que, não sei, eu vejo o elenco do Palmeiras não tão forte assim como eu acharia ou pensaria que estava. Acredito que não é uma ausência talvez de contratações, eu acho que é realmente uma ausência de um bom planejamento para o seu elenco. O Palmeiras tem uma categoria de base muito forte, mais uma vez pela Copinha os jogadores do Palmeiras vêm se destacando, vêm demonstrando que tem um bom futebol, só que aparentemente o seu elenco principal não utiliza esses bons jogadores. Eu acho que seria uma situação de você realmente manter aqueles jogadores líderes na sua equipe e subir a garotada da base para justamente eles poderem demonstrar um futebol diferente, porque o que a gente viu ontem apresentado pelo time reserva do Palmeiras foi algo assim deplorável, sabe? A Portuguesa teve várias chances de realmente conseguir abrir o placar ou mesmo levar a vitória do jogo, e tudo que a gente viu foi um Palmeiras acuado, um Palmeiras errando muitos passes, não finalizando da melhor maneira possível e de repente precisou de uma ação do árbitro para justamente conseguir a vitória. Vai continuar, vai começar mais uma vez aquela famosa situação do VAR-meiras, em que o VAR realmente intervém a favor do Palmeiras e ajuda o resultado a acontecer. Tudo bem que naquela situação da expulsão acredito que tenha sido correta, mas para o time não ter a capacidade de conseguir
abrir o placar no 11 contra 11 é algo que se deve realmente preocupar para um time igual o Palmeiras, que esse ano vai tentar, obviamente, brigar por todas as competições que entrar e tentar buscar o título acima de tudo. Próximo assunto que eu quero aqui conversar com vocês é sobre Marlon Freitas. Marlon estreou ontem no jogo, por mais que o time tenha sido misto, reserva, o jogador atuou pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, só que atuou de uma forma um tanto quanto medrosa, tanto que a torcida deu aquele famoso feedback falando que ele ainda tá assustado por estar atuando pelo Palmeiras nessa nova fase da vida dele, em que agora ele foi transferido do Botafogo para o Palmeiras. Então, não foi talvez uma boa atuação pelo jogador, não esperava, obviamente, nenhum tipo de assistência, jogada mirabolante, mas, dada a sua posição, a gente espera que seja um controle maior do meio de campo, e o que eu vi ontem foi realmente uma defesa do Palmeiras totalmente perdida, vários lances bizarros acontecendo, o meio de campo totalmente descontrolado, e isso eu vejo com maus olhos a situação desse novo jogador que vem chegando, porque por mais que seja um time reserva, ele como um jogador experiente, por mais que seja recente no elenco, deveria obviamente colocar a bola no chão e comandar o meio de campo da melhor maneira possível, do jeito que deveria ser, dado o alto salário que também ele está recebendo. Porém, o que eu vi foi um jogador atuando do mesmo jeito que um jogador de copinha atuaria. E é aí que eu puxo a orelha de Abel Ferreira e Leila Pereira, em que será que vale realmente a pena você ficar contratando jogadores com alto custo ou coisa parecida e não dar oportunidade para aqueles garotada que vem da base, que vem de baixo, realmente com sede e fome de bola? Tem que se talvez pensar um pouco sobre isso, porque por mais que o Palmeiras tenha um bastidores bem organizado, uma situação muito bem estruturada sobre o seu elenco principal, como também as categorias de base, se você não utiliza aqueles jogadores e só utiliza a base meio que como vitrine de venda para você angariar valores, que pelo menos desse lado a Leila é muito boa, eu não sei se isso é tão efetivo. Tudo bem, você vai ter um setor financeiro muito bem estruturado e respirando, já que você consegue manter uma frequência de venda de jogadores e também uma boa contratação. Mas eu não sei, isso eu acho que deixa a torcida um pouco com ausência daquela identidade de jogadores que poderiam obviamente subir da base, ter uma forte identidade com a torcida, com o clube, e aí demonstrar que realmente está ali para ganhar os jogos e fazer total diferença. Eu acho que é algo a se pensar nesse ano do Palmeiras. Tudo bem que é o último ano da Leila como presidente, não sei se depois ela vai tentar se reeleger, então talvez ela só queira realmente garantir um último ano bom na sua candidatura. Tudo isso pode ser levado em consideração. Continuando, agora vamos falar um pouco de Santos e Novo Horizontino. Santos protagonizou um jogo bem assim ruim também contra o Novo Horizontino, foi algo assim bem ruim de se assistir, jogadores atuando de uma maneira horrível, muito por causa desse treinador que vos falo, que é Vojvoda. O Vojvoda inventou moda na escalação de ontem, colocou Lautaro Dias e Cabadeiro, ambos atuando pelas pontas. Lautaro Dias, que na verdade atua melhor como falso 9 e não como ponta, mas no primeiro tempo sumiu, não apareceu, só foi aparecer logo no segundo tempo, e o Vojvoda acabou escondendo um jogador que a torcida queria muito ver como titular. Tava todo mundo esperando que esse jogador fosse titular, pelo menos nessa fase inicial do Santos do Paulista, e o Vojvoda me vai e coloca o cara no banco, que é o Robinho Júnior. É um jogador novo, é um jogador que vem da base, é um jogador que todo mundo já sabe que tem talento, mas para o Vojvoda, não sei, não entrou na cabeça dele que o Santos é isso. O Santos precisa se utilizar melhor dos seus jogadores da base, justamente porque os jogadores já vêm com aquela convicção de que eles podem realmente entregar mais. Só que se ele não tem a confiança do seu próprio comandante, próprio treinador, como você espera que o jogador atue bem? Eu já vi muitas pessoas nas redes sociais criticando o fato do Robinho Júnior talvez não tenha uma certa intensidade. E aqui eu devolvo a pergunta para vocês. Como o Robinho Júnior vai ter intensidade se toda vez que é o momento dele de atuar como titular ou ter a sua oportunidade, o Vojvoda vai lá e improvisa outro jogador no lugar dele?
o jogador fica obviamente desanimado. Não tem o que se esperar de algo bom quando o seu próprio comandante não tem a sua convicção e esperança e confiança de colocar esse jogador para jogar. Não faz o menor sentido, cara. Então, as atuações um pouco apáticas do Robinho Júnior, na minha opinião, é justamente porque o seu comandante não dá essa total confiança para ele poder realmente atuar da melhor maneira possível. E no caso do elenco, ou mesmo da escalação, eu vi uma defesa do Santos totalmente precária, Zé Ivaldo totalmente perdido, um meio de campo com o Ilharão tentando fazer o máximo do seu possível, onde eu vi algo até curioso, que o Ilharão estava correndo do começo ao fim, isso nunca acontece dada a sua idade, mas é óbvio que o jogador tem uma qualidade muito, muito boa, então deu para suprir obviamente isso. Um João Schmidt não sabendo atuar bem no meio de campo, eu acho que no próximo jogo, com o Zé Rafael recuperado da sua conjuntivite, ele deve voltar para sua titularidade, porque o João Schmidt não está atuando bem. O Roleiser no primeiro tempo estava totalmente perdido, o Cabadeiro perdendo várias oportunidades e um Gabigol tentando fazer o que dava no primeiro tempo, até que realmente sai o gol e o Santos termina a primeira etapa perdendo de 1-0. Mas o que mais levantou a dúvida, ou mesmo demonstrou a impaciência do torcedor com o Vojvoda, foi pelo menos aos 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, toda bola que o Cabadeiro errava, o torcedor já gritava o nome do Robinho Júnior para realmente querendo que o jogador entrasse dentro de campo. Então, isso só demonstra que o Vojvoda não está sabendo entender o que é a filosofia do time do Santos, e isso é um pouco preocupante, porque meio que determina que o time está perdendo tempo com esse técnico, porque se ele não vai atuar da melhor maneira possível para o clube, e eu não tô querendo falar que ele tem que cair nas graças do torcedor ou mesmo fazer a vontade do torcedor, mas ele precisa entender onde ele tá. Ele tá no Santos, ele tá no time que utiliza a base acima de tudo, mas é uma base que realmente consegue corresponder. Se esse ano for mais um ano que o Vojvoda não vai utilizar o Gabriel Bontempo, eu verdadeiramente acho que não deveria ter ele no comando do Santos. Agora, partindo para o segundo tempo, que foi realmente onde o Santos conseguiu atuar da melhor maneira possível dentro de campo, foi uma jogada muito boa por parte do Roleiser, em que em sequência o Gabigol fez gol. Então eu vejo com bons olhos, a gente o Gabigol já deu a sua resposta do porquê ele deve realmente ter voltado para o Santos, e a falta que faz é realmente ter um goleador dentro do clube, porque esse tipo de oportunidade, se fosse Tiquinho ou Lautaro Dias, com certeza tinha perdido, mas Gabigol foi lá e cravou e empatou o jogo para o Santos, demonstrando que sim, a sua volta para o Santos foi realmente muito boa, muito brilhante por parte da diretoria, e eu espero só bons frutos desse nova fase que o Gabigol vai ter, justamente dando esse primeiro passo brilhante e de uma forma muito boa, caindo obviamente nas graças da torcida mais uma vez. E o segundo gol foi uma jogada do Igor Vinícius pela direita, que cruzou, e Tassiano, que entrou no segundo tempo, é um jogador que realmente não é um agrado, não é muito bom de se ver, obviamente que a torcida não gosta muito, porém, com suas atuações, eu acho que o Tassiano vai acabar mudando essa opinião, já que o último jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro, o Tassiano conseguiu fazer 2 gols, e nesse jogo contra o Novo Horizontino, antes dele fazer o gol da virada, ele já tinha cabeceado uma bola no travessão, então vai ser realmente um jogador que talvez, se conseguir manter essa boa fase de entrar no segundo tempo e conseguir realmente fazer gols e entrega dentro de campo, é óbvio que a torcida vai tirar esse tipo de preconceito. Eu não diria preconceito porque a situação do Tassiano era muito motivada, porque realmente o seu futebol não estava sendo muito agradável de assistir. Mas com ele conseguindo entregar, obviamente que o torcedor vai só realmente dar graças a Deus que realmente o jogador está conseguindo atuar. Mas o que eu espero mesmo do Vojvoda daqui pra frente é uma utilização maior do Robinho Júnior, porque realmente é um jogador diferenciado e tem outros jogadores da base realmente pedindo passagem. Você não precisa necessariamente esperar algo bom vindo da janela de transferência. Você pode muito bem utilizar suas peças que você tem dentro de campo. Você tem um Gabriel Bontempo que pode muito bem auxiliar o Roleiser no meio de campo. Você vai ter um Neymar no final do mês que vai vir com sangue no olho para realmente conseguir fazer uma boa atuação para justamente ser convocado para a Copa do Mundo. E vai ter o auxílio
do Gabigol para realmente poder potencializar o futebol do Neymar. Eu acho que essa dupla vai dar muito certo, porque o que tava faltando pro Santos é verdadeiramente um centroavante que consiga fazer gol. O centroavante chegou. O Gabigol é o nome para realmente poder corresponder à altura do futebol do Neymar, e eu acho que essa dupla vai fazer algo totalmente diferente. Eu só espero que o Vojvoda saiba realmente utilizar todas as peças que o Santos tem a oferecer. Tem Roleiser, Robinho Júnior, Gabigol, Neymar, são jogadores totalmente diferenciados que, colocado nas suas respectivas posições, possam realmente entregar um futebol que vai agradar não só o torcedor, como também todos aqueles que esperam por um bom futebol por parte do Santos. Então essa foi a minha análise sobre o jogo do Palmeiras e o jogo do Santos. Ambas as equipes começaram ganhando esse Paulistão, mas obviamente teve aquelas situações de puxão de orelha que são situações que não podem acontecer para time grande quando enfrenta time pequeno. Então, tanto Santos como o Palmeiras agora vão se enfrentar pelo Paulistão na quarta-feira, e eu acho que vai ser um grande jogo. Tenho total certeza que o Santos vai fazer o melhor possível para justamente conseguir um bom resultado, mas eu acredito que se o Palmeiras for com força total para cima do Santos, não tenho o que se dizer, tendo o elenco melhor do que o Santos. Mas é óbvio, quando se fala em clássico, as coisas podem acontecer. Assim, o impossível pode acontecer, então não dá para esperar um resultado favorável para aquele elenco que tem o melhor bem construído ou o melhor bem escalado. Bom, mas e aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários, gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!